Paz do Senhor, galera da GP. Estamos aqui para mais um podcast para falar sobre comunhão. Não sei em que momento que você vai estar escutando esse podcast, mas nós vamos começar uma série chamada Conectados na GP. E ela tem o intuito de falar sobre a comunhão. E, pensando nisso, eu chamei uma célula maravilhosa. Fala sério, né, do bem? Uma célula muito preciosa para falar sobre comunhão em comunhão. Certo? Então, eles não vão se apresentar todos agora, mas a ideia é que a gente faça um bate-papo e quando forem compartilhando, eles falem quem são também, para vocês reconhecerem aí. Amém? Então, pra gente começar, quebrando as coisas. De quem que era? Laís, tremeu. Não, se fosse meu, tava... Então, pra gente começar, Pra gente começar, pensando bem, na célula tem 10. A gente vai falar sobre família, sobre a família de Deus e como nós fomos formados para pertencer, para fazer parte da família de Deus. E é muito doido que a família a gente não escolhe, né, Leozão? Assim, família, pai, mãe, não escolhe. A gente vem. E é um presente para todos nós. A família que nós viemos é uma graça de Deus, a bondade é uma dádiva. Só que melhor ainda é pertencer a uma família de Deus. Porque a nossa família começou lá, né, com Adão e Eva. E aí depois eles se multiplicaram, porque eles cumpriram o que o Senhor pede para que se multipliquem. E aí vira uma bagunça. Não sei na família de vocês, mas na minha tem católico, tem isso, tem aquilo, tem... É uma mistura. Mas a família de Deus, ela tem um único propósito. E elas são unidas, porque elas reconhecem Deus como o único e Jesus como o único caminho. E isso é uma honra. Então, o que precisa é reconhecer que é uma honra a gente fazer parte da família de Deus. Mas, para começar, eu queria perguntar para vocês o que vem na sua mente quando a gente fala de família. Quais são as características de uma família? Quem vai começar? Olha como eles... Se vocês vissem, eles apontam o dedo. Na sua mente, agora, o que vem? Eu acho que... Oi, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Não, mas eu acho que família, o que vem na mente, a primeira coisa que vem na mente é a nossa família que a gente nasce, a família que a gente cresce ali, né? Aquele casal, né? Quando você é filho único, igual é o meu caso que eu fui, aquele casal, o pai e a mãe, aquelas pessoas que te dão amor, que te ensinam, que fazem de você quem você é hoje, né? Aquela estrutura, acho que a base seria estrutura. Desde o começo, quando você é um bebezinho lá, que limpa seu bumbum, e aí vai te ensinando que você tem que andar sozinho, que você tem que comer sozinho, que você tem que se virar sozinho, e que o mundo não é só um mar de rosas, mas você vai ter aflições, você vai ter dias difíceis, mas você vai ter eles ali pra contar quando os dias forem difíceis. Eu acho que família pra mim é isso. É você ter um alicerce, você ter alguém ali pra você contar quando tudo tá desabando. Acho que isso pra mim é família. Paz do Senhor, primeiramente, né? Me chamo Vitor. E pegando um gancho do que o Leozão falou, acredito que família é isso mesmo, né? É um lugar onde todo mundo, um cuida do outro, um ajuda o outro, né? Sempre tá todo mundo junto nas adversidades. E pra mim é isso, mais ou menos, né? Porque o Leozão já resumiu bastante. Vai passar? Um por um? Não, vai passar. Se quiser. Acho que complementando que o... eu sou o Gabriel. Não, Piu-Piu. Conhecido como Piu-Piu. Tá, me chamam de Piu-Piu. Mas, complementando o que o Leozão falou, a família são pessoas que a gente pode ter uma base. Pessoas que podem te dar um suporte e te auxiliar a aprender a fazer as coisas. Ninguém nasce sabendo fazer tudo e a família é o primeiro contato. Eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, né? Eu vou falar por mim, a minha experiência com essa família que eu estou hoje.
quando você entra numa célula, você conhece pessoas que te ensinam e te levam pra perto de Deus. Quando você tá meio frio, eles vêm e falam assim, não, a gente tem que ir, Deus ali e tal, e te chamam pra alguma coisa. Então acho que, complementando o que ele quis dizer, a célula é uma família que te arrasta pra perto de Deus, que você pode contar, que é seu alicerce ali, tipo, eu tô ruim. Pô, quantas vezes eu não tava num dia legal, o Vitinho foi lá e falou comigo assim, não, mano, mas você vai passar e tal, e ali eu vi que ele foi uma família pra mim. Que se importou comigo, sabe? Foi uma família de verdade. E o Vitinho não é a minha família de sangue. Ele é a minha família em Cristo. Pode falar. Paz GP, tudo bem? Me chamo Vitinho. Alguns de vocês já me conhecem, outros não, mas amém. É aquele bem alto que sempre sai a foto. Paz GP. Mas bora lá, galera, brincadeiras à parte. Eu acho que uma família, quando a gente fala família, né? Como o Leozão falou, a gente olha muito pra parte interna. Também. Mas muitas vezes a gente também acaba confundindo família por, às vezes, a gente não ter uma família bem estruturada, sabe? E nesses momentos que a gente acha que a gente não tem uma família bem estruturada, talvez você não se dá tão bem com seu pai ou com a sua mãe, né? Deus coloca pessoas na sua vida, sabe? E essas pessoas acabam se tornando sua família de uma tal forma que, tipo assim, você acaba se apegando tanto a elas, você acaba se abrindo tantas pra ela, que essa pessoa acaba te edificando de uma forma que essa cura que você tem, que essa cura, ó, que meio que esse enfermo que você tem com a sua família, ele acaba se tornando cura. Porque você acaba sendo tratado por pessoas de fora e essa cura que você recebe, você acaba trazendo pra dentro da sua casa. Entendeu? Então, família, quando a gente fala família, a gente entende amor, cura, preocupação, cuidado, zelo, carinho, compaixão, sabe? É um monte de coisa envolvidos. Mas quando você acaba vivendo a família, é diferente do que você sabe, entendeu? Porque viver é conectar, é laços, é relação um com os outros, contato, convivência, você se preocupar um com o outro, você se doar pelo outro, sabe? Você amar o outro, realmente amar. Eu entendo que é isso, é uma família. Quer falar, minha amiga? Eu ia falar tudo que o Vitinho falou. Quem quer falar? Eu sou a Laura, e eu acho que uma das características de família é liberdade. Porque, tipo, na minha casa, eu posso ser quem eu sou de verdade, que eu sei que os meus pais, os meus irmãos não vão me julgar. E eu sinto a mesma coisa na minha família da fé, sabe? Eu posso, na minha célula, por exemplo, eu sei que eu posso ter a liberdade de falar certas coisas, ter a liberdade de ser quem eu sou mesmo, sem que eles, às vezes, julgam um pouco, mas assim, né? Mas continua amando. Sim. Mas eu acho que é isso, você ter liberdade pra você ser quem você é, sem medo de julgamentos ou de alguém virar a cara pra você, mas ter liberdade mesmo, porque é a sua família. Você sabe que a sua família te ama por quem você é. Eu sou a Sam, oi, gente. E só é basicamente o que eu ia falar, o que a Lau falou. Só que o que eu ia falar é que eu penso na família como aquilo do ferro a fio ferro. A nossa família é quem de fato nos conhece. Então, é quem de fato sabe como a gente é verdadeiramente. Às vezes, sem tanta... Porque quem me olha de fora acha que eu sou paciente. Eu sou zero paciência. E a minha família sabe disso. E os meus amigos de perto estão todos concordando, tá? Eles sabem disso. E é com eles que eu... Por exemplo, eu não vou aprender atos de serviço com uma pessoa que eu vi uma vez na rua e óbvio que eu vou querer ajudar ela e ser legal. Eu vou aprender atos de serviço com quem tá dentro da minha casa, literalmente. E várias outras coisas. Eu acho que é com quem de fato tá perto da gente, sendo a família de verdade de sangue ou a família da fé, é quem nos conhece de verdade e nos ajuda a nos moldar mesmo, a melhorar o nosso caráter e tudo mais. Sim. Glória a Deus. Eu acho que tudo que vocês compartilharam são realmente características de uma família, segundo o propósito de Deus, né? Então, é o que Deus imagina para uma família. Imagina e sonha para uma família. Claro que a gente sabe que acontece de ter famílias desestruturadas, tudo. Mas, segundo o propósito de Deus, são isso. Uma família que se une, que se importam com os outros, que se preocupa, que incentiva... Tudo que vocês falaram, né? E falando em família também, a gente não escolhe. As nossas, como a gente falou, né? A gente não escolhe a mãe, o pai. E a gente também, entre nós, família de Deus, nós temos algo em comum, mas nós somos diferentes. Então, cada um tem um temperamento,
né? Tem aquelas diferenças, tem formas de agir, mas não é por isso que não vai deixar de ser família. A gente tava comentando um pouco mais cedo com a Ju, e a gente falou do que a Laurinha compartilhou uma vez. Talvez eu não pegue um copo de água, mas eu morreria por Então é isso, a gente se defende. Pode ser que seja um pouco tolo, um pouco alguma coisa, mas é minha família, então eu vou defender. Porque faz parte. Não tem um critério. Só vai ser parte da minha família se for inteligente, se for... sei lá. Não tem isso, né? Porque a família, a gente não passa por esses critérios de aceitação. E é assim com a nossa família da fé também. Mas nós temos algo em comum, que é o nosso relacionamento com Deus. E isso que nos faz família. Isso que nos faz povo de Deus. E como que Deus... Qual é o plano de Deus? É que pessoas de fora, reconheçam o nosso amor um com os outros. Esse é o projeto de Deus, é o plano de Deus. Porque é a gente amando uns aos outros que vão saber que nós somos discípulos. Então, esse precisa ser o nosso diferencial. E aí, lá em João... Como que era, Ju? 13:34, eu acho? 13:34, 36. Quem quiser pesquisa. Mas tá na Bíblia, que saberão que são meus discípulos quando amarem uns aos outros. Então, Deus se importa que a gente ame e que Ele quer que essa seja a nossa marca. Mas é muito difícil lidar, não quer dizer que é fácil. Por isso que tem outros versículos na Bíblia também que vai falar sobre a gente suportar, sobre a gente se esforçar, porque não é fácil. E amar quem é compatível, quem é igualzinho é muito fácil, mas quando é alguém diferente, exige um esforço. Mas nós precisamos investir nisso, para que sejamos diferentes, certo? Mas como de pessoas diferentes, e a gente sabe que, eu não faria desse jeito, eu poderia me chatear porque a Sami agiu de uma forma que eu não agiria. Isso pode me chatear. E eu quero ouvir de vocês, né? Vocês acham que pessoas saem da igreja porque elas se decepcionam com outras? Porque elas não entenderam a questão do valor da família de Deus? Ou elas saem porque ainda não teve algum entendimento, se decepcionaram? O que vocês acham? Quando as pessoas saem da igreja por alguma decepção com alguém. Difícil, né? Vamos reformular, então. Vamos reformular. Eu não acho que é polêmico. Não. Não, o Piu falou. É que eu tenho uma opinião muito assim. Você entendeu? Entendi. Entendeu? Hoje, a gente, infelizmente, muitas pessoas saem da igreja por decepção com outras pessoas. Algumas, talvez, vocês acham que elas podem não ter tido entendimento de que, nossa, é família. E família, infelizmente, eu posso ter desentendimento, mas ela não vai deixar de ser a minha família. E eu vou me esforçar para que dê certo. Me esforçar para me relacionar, para resolver conflitos, não deixar que aquilo fique mal resolvido também. O que vocês pensam disso? Paz, gente, tudo bem? É a Tainá. Eu vou usar pelo meu exemplo, porque já aconteceu comigo. Mas quando eu me afastei da igreja e voltei, foi por ferida com pessoas. Mas era porque eu depositava muito também a minha confiança e tudo que eu era nas pessoas. Eu não depositava tudo isso em Jesus. Eu não conseguia ter a compreensão de que as pessoas iam errar comigo. Eu esperava uma perfeição de liderança, dos meus amigos e de todo mundo que estava ao meu redor. E eu acabei me ferindo muito com pequenas atitudes. Só que quando eu voltei, uma coisa que mudou foi entender que às vezes alguma pessoa me chateou, mas não era da intenção dela. E às vezes eu vou chatear uma pessoa e também não vai ser da minha intenção. Porque nós somos seres humanos imperfeitos. Nós chateamos, nós ferimos às vezes e aquilo não tá no nosso coração, aquele sentimento de querer chatear alguém. Não é na nossa intenção. Quando a gente aprende a entender que as pessoas que nós convivemos são pessoas diferentes. Nós temos um círculo de amigos e a célula, assim, grande. E é todo mundo com uma característica. Então, não tem como esperar a perfeição de todo mundo. Mas, levando pelo meu exemplo, eu acabei me afastando da igreja porque eu esperava uma perfeição. E quando algo saiu um pouco do meu controle, aquilo me feriu muito. Mas porque eu não conseguia depositar essa visão de perfeição somente em Cristo. Eu depositava nas pessoas também. Eu vou dar o meu exemplo também, que
Aconteceu comigo também, um pouco igual o Catá. E eu sempre coloquei esperanças em pessoas, sabe? E uma coisa que me pegava muito é que eu não fazia a minha parte. Sabe, eu queria viver em família, mas eu não fazia a minha parte. Eu não me dava a liberdade de estar com pessoas. Eu sempre esperava que as pessoas viriam até mim, mas eu não queria ter as pessoas. E isso me decepcionou por muito tempo, porque eu sempre ficava, não, porque fulano vai vir até mim, porque eu não preciso ir até fulano. Mas eu não deixava de fazer, eu não fazia a minha parte. E quando eu entendi isso, eu falei, não, eu sei que eu estou num lugar onde pessoas... estão ali por causa de Deus e que há amor, porque Deus é amor, então eu vou até as pessoas, eu vou correr atrás de viver em família, eu vou correr atrás de ter amigos, de ter experiência, porque, pô, eu via geral tendo aqueles rolê da hora, incrível, vivendo em família, vivendo em comunhão, e eu como, vou ficar em casa. E isso me machucava muito, porque eu não tinha isso. E aí eu tomei a minha parte, eu falei, não, Deus, eu vou fazer a minha parte. E eu sei que eu fazendo a minha parte, o Senhor vai fazer o outro lado. Vai colocar pessoas no meu caminho. E quando eu tomei essa decisão, eu já tinha voltado pros caminhos de Deus. Tava meio ali ainda, meio fraco, mas eu falei, não, eu vou tomar essa atitude. E aí eu comecei a ver o Vitinho. Não vou falar muito do Vitinho, porque o Vitinho foi quem me trouxe pra essa família. E eu vi o Vitinho no culto, parecendo uma árvore, com as mãos pra cima, assim. E teve um dia que eu falei pra Deus, Deus, eu vou ser amigo daquele cara. Eu vou ser amigo dele. E aí passou, tinha esquecido isso. E aí a gente teve o último retiro. E teve aquela ministração incrível sobre das mãos lá. E eu falei, vai ser hoje. Vai ser hoje. E eu falei, nem que seja que eu tenha que chegar nele e falar assim, mano, eu quero ser seu amigo. E eu nunca tinha falado com ele. Eu só via ele e nunca tinha falado com ele. E eu fui e fiz. Eu tomei essa atitude, fui e fiz. Falei, mano, então, quero ser seu amigo. E desde que eu tomei essa atitude, eu tenho vivido coisas incríveis. Porque eu parei de esperar que os outros viessem até mim e eu fui até os outros. Eu fui viver em família. E hoje, o que eu vivo hoje é muito incrível. Eu sei que eu tenho pessoas que eu posso contar. Eu vivo em lugares com vocês que, é muito incrível. É uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Coisas que eu sonhava em viver, eu já estou vivendo porque eu fiz a minha parte. Então, eu acho que viver em família é isso. Muitas vezes você não esperar que as pessoas venham até você. Até porque você não espera quando você briga com a sua mãe que ela venha pedir desculpa pra você. Simplesmente as coisas fluem. Vocês voltam a conversar e isso é viver em família. E como a Tá falou, a gente tem um grupo muito grande. Às vezes a Sammy faz alguma coisa que eu não gosto, mas nem por isso eu vou falar, não quero mais falar com você. Ai, gente, pelo amor de Deus, só eu sou citada aqui. E eu tenho certeza que às vezes eu posso fazer algo que ela não goste. Mas o viver em família é aceitar, perdoar e conviver. E eu acho que é isso. E esse é um pouco intencional também. Quando a nossa família de sangue, a gente não escolhe. A gente nasce naquela família e não tem como mudar. Só que a proximidade que a gente tem com cada membro da nossa família é uma coisa decisiva nossa. Você, por exemplo, meu irmão é casado. E pra eu ter uma convivência com ele, nós decidimos, manda mensagem um pro outro, frequenta a casa um do outro. Porque ele poderia ter saído da minha casa, eu nunca mais falar com ele. É intencional essa questão da gente continuar tendo um relacionamento. E a questão da nossa família em Cristo é a mesma coisa. É algo intencional. Porque às vezes foge, né, um pouco do nosso controle com quem a gente vai fazer amizade ou não. Mas como o Leozão falou ali, foi intencional. E hoje a gente vive coisas muito boas. Porque às vezes, se nós buscarmos, nós vamos ver coisas sobrenaturais. É a mesma coisa que o nosso relacionamento com Deus. É muito intencional. Sim. Uau. Pode. Gente, eu sou a Natália. E algo que Deus ministrou muito no meu coração nos últimos meses foi exatamente sobre esse tópico, sabe? Foi mais algo de onde os seus olhos estão? Os seus olhos estão nas pessoas ou os seus olhos estão fixos em Deus? Você canta sobre estar com os olhos fixos em Deus, sobre estar na presença de Deus, mas você tem realmente estado? Eu acho que é uma pergunta que às vezes a gente não se faz.
E aí as coisas começam a acontecer, a gente vai vivendo a nossa vida e aí a gente entra no nosso comodismo de estar ali, e quando a gente é magoado por pessoas próximas, isso afeta a gente num nível muito alto, onde a gente para e a gente fala, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais em célula, eu não vou mais participar de ministério. E na verdade, o que Deus quer ensinar pra gente nesse momento é: onde que você tá? Pra onde que você tá olhando? É uma circunstância do seu lado? É uma palavra de alguém? Ou é as palavras que eu tenho acerca de você? Eu acho que foi algo assim que foi muito de encontro ao meu coração durante algum tempo, sabe? De tipo assim, você está chateada, você está triste com algumas coisas, mas você vai deixar isso acabar com tudo, com todos os propósitos e os sonhos de Deus para sua vida? A gente entender que as pessoas são falhas mostra que todos nós somos falhos. E aí podemos perdoar as pessoas e voltar os nossos olhos para Cristo. E entender como Cristo perdoa as pessoas que são falhas e nós temos que perdoá-las também. Se Cristo perdoa nós, por que a gente não vai perdoar as atitudes das outras pessoas? Eu acho que isso é um ponto muito importante na hora da comunhão. E entender também que, às vezes, as pessoas nos machucam, mas a gente também machuca as pessoas, né? E que a gente precisa perdoar. Ele fala, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Então, quando a gente... Perdoa, a gente recebe perdão. Exatamente. E, rapidinho, é igual aquele livro, você lembra o nome do livro? Eu esqueci. Buquê? Que a gente Do tava buquê? lendo. O do buquê? Oi? O do buquê? Do escudo. Isso. Primeiro o escudo, depois o buquê. Isso, esse livro aí é muito bom, tá? Indico. Tem um trecho que ele fala que às vezes as pessoas não vão mudar de atitudes, mas a forma como a gente olha pra elas pode mudar. E isso é algo que eu acabei vivendo com uma das pessoas que trabalha comigo, porque ela fazia muitas coisas que me irritava e sem perceber. E eu ficava sempre batendo na mesma tecla. Toda vez que eu voltava pra Itupeva, eu reclamava das mesmas coisas. Até que eu parei e falei assim, cara, eu posso mudar a forma como eu vejo isso. E ela segue fazendo as mesmas coisas, mas não me irrita mais. Porque eu aprendi a olhar para aquilo de uma outra forma. Então eu acho que isso é muito importante. Às vezes, a gente parar de bater sempre na mesma tecla com as pessoas que estão ao nosso redor, porque, pasmem, todo mundo tem defeitos. Todo mundo erra e todo mundo vai irritar alguém algum dia. E... Até homem. Até homem. Gente. Ó, galera, só deixando claro, o Lucas falou isso aí uma vez no podcast dele com o do bem. Meu único erro foi quando eu achei que eu estava errado. Chega, barulho. O único erro foi quando eu achei que eu estava errado. Lucas, nós tá seguindo o seu exemplo. Com licença. Corta. Ele O único erro é quando eu falou... achei que eu estava errado. O Lucas não falou isso aí no seu podcast. Vai voltando. Fala, Juju. Manda um recado, fala isso mesmo. Não. Lucas Alencar, nós tá seguindo o seu exemplo aqui, homem da célula Estrela d'Alva. Nosso único erro foi quando a gente achou que estava errado. Mentira. Perdoa, Deus, eles não sabem o que falam. Perdoa. Fala, Juju. Calma aí. Só tem corte, o do bem tá falando. Coitado. Tudo bem, uma semana cortando o podcast. Mas voltando um pouquinho aí do que a gente tava falando, eu acho que pessoas saem realmente decepcionadas com pessoas, mas não é maldade, porque leva um tempo também a gente entender. E só que a nossa diferença é que nós sabemos que nós temos que perdoar. Então, quando a gente sabe, a gente investe nisso. Ou então alguém faz alguma coisa, você não vai deixar que aquilo vire um conflito e vire um tropeço aí. Você não pode olhar pra pessoa, você não pode conviver com ela. Não, você vai se esforçar, pelo menos é o que a gente deve fazer, para manter a paz, como está na palavra. E então a gente precisa realmente ter esse coração perdoador. E que foi? Pode falar. Galera, cortando um pouquinho o que a Laís falou, mas uma coisa que eu lembrei.
que na minha conversão também foi algo muito importante, sabe? Quando a gente chega novo na igreja, quando a gente é novo, a gente tá conhecendo tudo, e a gente já tem uma bagagem do mundo, a gente tem muito medo de se envolver com pessoas com medo de ser julgado, tá? Eu tive esse grande problema também. Não falo problema, mas eu falo mais eu, tá? Eu, Vitor. Porque eu não queria me envolver com as pessoas, porque eu tinha medo de eu me abrir o meu passado e eles me julgar. Mas a gente tem que entender que a gente tá no meio de uma família que nos ama e que quer nos acolher da melhor forma possível, sabe? Então que a gente não tenha medo de se abrir. Claro, tem pessoa certa pra isso, sabe? E você vai saber a pessoa certa. Deus vai te direcionar essa pessoa certa. E na minha conversão, algo me incomodava. Eu tinha muito medo de me abrir com o Dani. O Dani trabalhou comigo na minha empresa e eu não me abria com ele lá na empresa. E a partir do momento que ele saiu da empresa, a gente virou, tipo assim, melhores amigos. E eu comecei a me abrir muito com ele. E, tipo assim, tanto que hoje ele é meu discipulador. E ele virou o meu discipulador antes mesmo de eu oficializar isso. Porque ele foi uma pessoa que eu não queria me abrir no começo com medo de ser julgado. Mas ele se tornou a melhor pessoa que eu consegui me abrir. E ele conseguiu me instruir e me ensinar muito sobre isso. Entendeu? Então que a gente não tenha medo de se abrir. Que a gente não tenha medo de a gente falar sobre o nosso passado. Porque aquilo ficou pra trás. A gente é nova criatura. A gente tá vivendo uma nova vida em Deus. E é isso. As pessoas que olham de fora para a igreja, elas esperam já na igreja que seja algo totalmente diferente. E é para ser diferente, né? Só que elas esperam que não haja nenhuma decepção. Então é isso que acontece, que quando decepciona, acaba saindo porque falou, nossa, eu não esperava isso na igreja, nas pessoas que estão na igreja, e acabam saindo. Mas quando a gente não deixa, né, as coisas ficarem mal entendidas, a gente se esforça pela unidade, a gente trabalha pela unidade, então é isso que vai ser o nosso diferencial. E aí, então, o que é diferença que gera conflito, nós conseguimos valorizar. Então, por exemplo, a sub. A gente, os temperamentos diferentes, as formas de lidar diferentes, a gente vai olhar de uma outra forma. Então, aquilo que talvez me irritaria, eu vou falar, não, Deus. Então, faz parte, porque precisa de pessoas diferentes para o reino, para funcionar, para o corpo funcionar, precisa de membros diferentes. Não são todos iguais, não são todos pernas, não são todos braços. Então, as nossas diferenças fazem com que o reino avance. Por isso que é tão importante. E por isso que a nossa célula, mesmo sendo pessoas totalmente diferentes e que eventualmente pode ser que alguma coisa poderia gerar um conflito, a gente consegue ver de uma forma diferente. E essas diferenças, elas nos edificam. Então, elas nos levam a um lugar de amadurecimento também. Por isso que a gente precisa valorizar a família da fé. A nossa família. E qual vocês acham que é a diferença de uma comunhão verdadeira e uma comunhão falsa? Uau. Boa pergunta. Nossa, eu ia falar uma coisa, eu ia tomar banco. Meu trabalho nem fala. Elas ouvindo. Eu acho que é a naturalidade. Quando é... Eu tô falando muito, né? Corta eu que tô falando muito, tá? Por favor. Eu acho que é a naturalidade. Quando você tem uma comunhão verdadeira, aquilo é muito natural e qualquer lugar se torna uma comunhão. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. A gente sempre sai junto. E o rolê mais incrível e ao mesmo tempo estranho que a gente tem é que a gente vai num mercado lá em Jundiaí, geralmente de madrugada. Quem vai no mercado de madrugada já começa por aí. E a gente fica lá, a gente entra no mercado, compra alguma coisa muito estranha, mais estranha possível, e fica no estacionamento do mercado conversando. E isso é uma comunhão natural. É uma comunhão verdadeira, porque, tipo assim, não tem sentido de a gente estar ali, mas a gente tá ali, a gente tá aproveitando, a gente tá conversando, a gente tá se edificando. E uma comunhão falsa é uma comunhão que é arrastada. Tipo, você tá ali em comunhão ali com as pessoas, mas parece que não flui. Diferente de uma comunhão verdadeira, flui muito fácil. Eu acho que essas são as diferenças. Um pouco do que o Léo falou. Às vezes não flui. Mas eu acho que às vezes não é tão... Amém. Amém. Tudo bem? Corta. Corta, tudo bem, corta, tudo bem. Tomando beliscão aqui, velho. Não, tudo bem, tá assim. E se a gente começar tudo de novo?
pegando um pouco do que o Léo falou, ele fala que às vezes não flui, mas eu acho que no início talvez não seja tão simples. A gente precisa cultivar também uma comunhão, sabe? Pode falar. Dar um exemplo Uhum. do que eu tô falando? Eu vou dar um exemplo de como é muito verdadeiro. A gente tem um amigo misterioso que chama Gustavo. E o Gustavo... Misterioso ou não? Ele é misterioso, mas não tão misterioso assim. É algo mais da célula. E eu falo que é verdadeiro, que é uma comunhão verdadeira, por conta dele mesmo. Eu nunca tinha visto ele, acho que a maioria da célula não conhecia ele. E a gente foi, acho que foi aniversário da Thay, né? Foi aniversário da Thay no boliche. E aí eu cheguei lá, vou falar por mim, tá? Depois o pessoal quiser falar por eles. E eu cheguei lá e eu vi um cara estranho. Não conhecia ele. Nunca tinha visto na minha vida. E aí a gente tava ali brincando, jogando, né? E aí eu nem cumprimentei ele, eu acho. E aí eu cheguei lá, beleza. Aí a gente começou a jogar. Tava lá na pista lá. E aí tava ele e uma outra amiga minha. E a gente começou a torcer contra ela. A gente, tipo, juntou eu e ele contra ela. E ali, tipo, foi muito verdadeiro. Eu não conhecia ele. E aí, resumo, eu saí de lá. Ele não é daqui, ele não é de Itupeva. E a gente saiu de lá, eu criei uma amizade incrível com ele. Uma amizade incrível. Tipo, fluiu muito natural. Então, tipo, uma comunhão natural pra mim é isso. É quando, mesmo que você não conheça a pessoa, aquilo flui muito legal e você acaba ganhando um amigo, entendeu? Não é algo arrastado. Tipo, eu tô ali porque, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar ali. Mas aí, é que eu acho que talvez vocês sejam mais compatíveis também. E também são pessoas extremamente extrovertidas. Sim, são então muito. Foram pessoas que se conectaram de uma forma fácil. E é muito bom porque o corpo precisa de pessoas diferentes. Porque pessoas como vocês ajudam com que outras pessoas que são mais introvertidas também, sabe, realmente vá gerando uma conexão, porque precisa disso. São características diferentes. Pode falar. Nossa célula tem desde a pessoa mais extrovertida até a pessoa mais introvertida. Sim. E você vê que existem pessoas que se identificam mais umas com as outras. Porque acaba que as nossas características, elas não são à toa. Uma pessoa mais extrovertida, porque ela vai evangelizar pessoas que são parecidas com ela. Tipo, o Léo, ele se tornou muito amigo do Gu e trouxe ele mais pra perto por conta de ser uma pessoa mais extrovertida e tudo mais, né? Mas existem pessoas... existem pessoas mais extrovertidas que foram feitas pra evangelizar as pessoas mais extrovertidas. E o pessoal que é mais introvertido acaba pegando amizade com quem também é mais introvertido e vai todo mundo se juntando. A gente vê que nosso grupo, nossa célula, assim, nosso círculo de amigos é um diferente do outro. Então, com certeza, no começo, quando se junta, existe uma pessoa que às vezes se sente um pouco mais deslocada e não é por culpa de alguém ou porque a gente não inclui, mas é porque no começo, às vezes, é difícil mesmo, assim, você se inteirar num grupo, uma célula com bastante gente, todo mundo fala e às vezes tá falando bastante pessoas ao mesmo tempo. Então, às vezes, no começo, realmente é um pouco mais... É difícil, porque você tá conhecendo a pessoa, você não tem tanta intimidade. Mas isso vai fluindo de maneira natural e aí se torna muito verdadeiro. Mas não quer dizer que o começo seja ruim. Sim, você cultiva quando você se abre. Eu vejo muito isso. Porque quando você se abre, a pessoa já vê que ela pode se abrir também. É tudo com trocas, né? Que a gente vai alimentando. Quando há reciprocidade, quando há compaixão, quando a pessoa conta e você não conta, não faz fofoca. Quando há sigilo, a pessoa reconhece um lugar seguro. Então, tudo isso eu acho que são características de uma comunhão que é verdadeira, que é igual às características que a gente falou no começo, de família. É quando acontece realmente essas características que são do propósito de Deus. E a comunhão nem sempre tá todo dia ali junto. Eu falo por mim, porque eu não fico aqui em Itupeva durante a semana. E todas as vezes que eu precisei, eu tinha alguém aqui da célula para quem eu podia correr e conversar. Aí eu tava me sentindo muito sozinha, eu não tava conseguindo ter o meu tempo de devocional e eu tava um pouco perdida. E aí eu fui falar com ela porque ela já tinha passado por isso, de ter que morar com outras pessoas em outra cidade e não conseguir estar tão frequente na igreja, porque a trabalho ela não podia. E aí às vezes eu surto no trabalho e eu fico assim,
se eu for falar com alguém daqui do trabalho, a outra pessoa vai xingar e realmente vai falar mal da pessoa com quem eu tô com raiva. E aí, às vezes, eu vou pro carro e eu fico lá no meu carro e aí eu vou, ou eu mando mensagem pra Ju, ou a Tânia sempre ouve os meus áudios. E são pessoas que ouvem e te ajudam mesmo de longe, porque, igual você falou, é um porto seguro. É muito legal essa característica. Não precisava, muito bom. Essa característica da nossa célula é muito legal, né? Porque tem pessoas que não moram na mesma... Eu não queria falar isso. Tem pessoas que não moram na mesma cidade que a gente, mas ainda assim fazem parte. E eu não moro também na mesma cidade, né? Então eu moro na Nova Jerusalém. Isso é eu, de mim que você Fala, Ju. Se apresenta, Juju. Por ser célula. A gente é uma célula porque nós somos amigos, né? Isso eu acho legal. É muito bom. Pá, gente, eu sou a Ju Escobar. E pelo que a Sam falou, né? A comunhão, ela vai além daquele momento que a gente tá junto, né? Ela compartilhou algumas experiências e, de fato, é isso. É você viver o pós, né? Então, por exemplo, o pessoal do Monte Serrate, né? Eu vou citar eles também, porque eles me acolheram, né? De uma maneira extraordinária também. Só que, assim, não foi somente naquele momento. Foi num pós. Então, eu sei que eu posso mandar mensagem pro Do Bem, posso mandar mensagem para qualquer outro pessoal, e eles vão estar ali porque eles vivem família. E assim como a gente tem vivido também família aqui na célula, né? A gente compartilha isso fora das quatro paredes, né? Não somente dentro da igreja, não somente estando em célula, mas quando nós vamos em alguns outros lugares ou visitar algum parente de algum membro aqui da célula, a gente vive isso, né? Não somente num tempo marcado. Sim, e é muito bom porque quando a gente tem uma comunhão verdadeira, a gente gera uma cultura. Então, alguém que chega na célula depois vai realmente se adaptar àquilo, vai falar assim, então é assim que... Então, eles se abrem, é um lugar confiável, se preocupa, então, fora, não só na célula, se junta no culto, então eu vou junto. Fala, Gil. E na verdade a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Sim. Como a gente falou no começo, eu não sei tanto demonstrar como atos de serviço, então eu aprendo com fulano sobre isso. Eu não sei me expressar dessa forma, mas eu posso aprender, então eu posso chegar na Laís e falar, Laís, como que você faz determinada coisa? Você pode me ensinar? Então tem essa liberdade de você aprender com outros e não ter, tipo, essa vergonha de falar, eu tenho dificuldade nisso. Como que você faz? Você poderia me ensinar? Você falando agora, eu lembrei de uma... eu lembrei de uma coisa. Quando você propôs lá pra célula sobre cada um tirar um nome de duplas e orar um pelos outros. E aí aquilo gerou, né, a questão de um conversar com o outro. Então, eu peguei alguém que eu não tinha na célula, mas que eu não conversava tanto. Aí eu conversava com a pessoa durante a semana, né, e que você tinha proposto. Aquele momento, por exemplo, a gente não estava tão próximo, eu vejo. Não sei o que vocês acham. Mas nesse momento a gente não estava tão próximo. Mas depois que a gente fez essa dinâmica, a gente começou a se aproximar mais. Então a gente conversou. Hoje a gente não tá fazendo isso todas as semanas, de tirar as duplas, quem vai orar por quem. Mas a gente tem feito isso. Tipo, já não tem mais o papelzinho. Mas eu tenho certeza que as pessoas se procuram. A gente procura uns aos outros para também saber como que está. Então, foi algo que foi cultivado e depois virou algo natural. Então, isso gerou uma proximidade. E hoje é muito gostoso que nós estamos vivendo. Mas o que vocês acham também de coisas que nos aproximaram como família, que nos deixaram mais próximos de uma comunhão verdadeira? Praia. Meu, foi literalmente assim. E se a gente for pra praia? Tá, então vamos pra praia. Tá, mas que dia? Esse dia aqui. Pronto. Tem feriado esse dia? Sim. Vamos lá. E o da hora foi o quê? Tipo assim, a gente decidiu, no mesmo tempo a gente já mandou mensagem pra mulher, a mulher falou que a casa tava liberada, já negociamos o valor, tipo, tudo fechado. E já fomos pra mulher que a gente ia pagar tal dia e fizemos o que a gente combinou. E foi muito da hora porque, tipo assim... Sim. Tinha acabado de voltar. Uma semana em específico. A gente nem tinha pagado ainda. A praia que a gente já foi. Não, a gente tinha pagado a praia anterior que a gente foi. Não tinha caído no cartão ainda as coisas do combustível, não. Não. Mas algumas pessoas a gente já tinha pagado. Gente, sejam prudentes. Não, mas calma aí. Mas tudo bem. Esqueci da paz da última vez,
Paz, gente, eu sou a Elaine. Então, eu creio que o que mais me aproximou e que me faz ter comunhão com a célula e com o pessoal é a forma que eu fui tratada desde o primeiro dia que eu vim na célula. O amor, o cuidado, o não julgamento do pessoal, que é muito importante, principalmente para uma pessoa que tem propriedade em falar que já foi afastada, né? Porque quando a gente vai voltar para a igreja, a gente se preocupa muito com o julgamento, com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão falar, né, da gente ou pra gente. E literalmente aqui foi um lugar onde eu não encontrei olhar de julgamento ou apontamentos. E isso me fez querer estar cada dia mais próximo. Então eu creio que o amor, o cuidado de todo mundo aqui dentro sabem se preocupar. Como você tá, como você vai pra célula, você precisa de carona, você precisa de ajuda, o que você precisar conta comigo. Então isso, pra mim, é uma coisa muito importante. Amém, galera? E, tipo assim, só pontuando isso que a Elaine falou, é algo muito importante isso que a gente vem fazendo, porque é coisa que a gente veio aprendendo, sabe? Não foi coisa que surgiu do nada, não. Cara, tem uma pessoa que é boa nisso, tem outra pessoa que é boa naquilo. Então, talvez aquilo que eu sou bom, outra pessoa não é, mas talvez aquilo que aquela pessoa é boa, eu não seja. Então, a gente foi pegando a qualidade de todo mundo e colocando em prática tudo isso. Entendeu? Pessoas que é bom em mandar mensagem um pro outro, perguntando como tá, se precisa de carona, isso e aquilo. Então a gente foi dividindo tarefas pra não sobrecarregar todo mundo. Isso ficou uma coisa muito legal e muito edificante, porque todo mundo acabou participando e todo mundo acabou abraçando essa causa e como todo mundo acabou fazendo. Então isso é algo que também marcou muito eu e marcou muitas pessoas. Às vezes nem necessariamente dividindo de uma forma tão clara, mas coisas que a gente fez como com você mesmo, né, Vitinho? A gente viu que você mandava mensagem, você acolhia muito bem os meninos. A gente não, hoje a gente não tem o líder de meninos, mas aí a gente precisava de alguma forma acolher os meninos, e a gente tinha essa dificuldade, eu e a Thay, de como acolher, de como cuidar. E aí a gente chamava já o Vitinho, a gente percebeu que naturalmente ele mandava mensagem para os meninos, convidando para a célula, falando vamos e tal. E aí a gente já sabe que a gente pode contar com ele. Então isso é muito bom, porque aí a gente vê alguém e fala assim, nossa, olha, Vitinho. E aconteceu recente com o meu primo, né? De, olha, ele quer ir pra célula, vamos lá, ajuda, envolve e tal. E aí são pessoas que são boas, que têm essa graça de Deus também, essa característica que dada por Deus também. E ajudam nisso. Então a gente identifica o que cada um tem feito, o que tá tão importante para o reino, e a gente já sabe. Então às vezes a gente não divide de uma forma clara, mas a gente pede ajuda. É muito bom quando a gente se abre para isso. E quando a gente não é tão, né, a gente não é egoísta, né? Mas a gente reconhece, fala, nossa, você é bom nisso, me ajuda nisso. E foi algo que quando eu e a Thay começamos a fazer, nos ajudou muito. Porque tirou algo de nós, porque querendo ou não a gente ficava chateada sempre que a gente não conseguia fazer algo, e nos ajudou a aprender também com cada um. Ai, pode falar. E destacar as qualidades das pessoas também. Porque às vezes a pessoa tem aquilo, mas ela tá retraindo aquilo porque ela não tem um local pra poder fazer as coisas, pra poder trabalhar. E aí, por exemplo, o Vitinho, ele é muito evangelista. Então ele já foi sendo impulsionado, e a gente foi dando corda e ele foi fazendo, a gente foi dando corda e ele foi fazendo, porque às vezes a pessoa tá retraída porque ela não tem um campo pra poder fazer aquilo, sabe? E incentivar mesmo, assim, a pessoa a elevar as qualidades dela, né? Às vezes a gente conversa muito sobre coisas que nós podemos melhorar, mas também existem coisas que nós precisamos realmente falar, isso tá muito bom, vamos melhorar, vamos continuar fazendo isso, vamos continuar incentivando, porque tá bom, tá legal. No começo a gente até pedia, agora nem pede, né? Parece que já é natural. É muito raro a gente ter que pedir, mandar mensagem, pode fazer, porque as pessoas já acabam tomando bastante à frente, é muito bom. E a praia também, a praia foi algo que eu acho que aproximou muito a gente, né? Fomos em 15 pessoas, né? Primeira? Não, foi na Páscoa foi 18, né? 15. Fomos em 15 pessoas, tipo assim, 15 pessoas, a chance de dar alguma coisa ruim era gigante. E foram 3 dias? 4 dias incríveis. E tipo assim, não foram 4 dias qualquer, assim. A gente tava muito junto desde a hora de ir, que a gente já foi, tipo, muito junto, a gente parou, orou ali, todo mundo junto mesmo. E lá também foi algo muito...
depois do relógio de oração, tá? Uma coisa muito incrível. E a gente tava muito junto. Tipo assim, a gente ia pra praia. Acho que foi algo muito, muito que fez a gente se aproximar muito. A gente ia pra praia, voltava cansado. E assim, não era aquele clima de ruim dentro da casa, todo mundo cansado. Não. Um pegava o violão, o outro já ia cantando. Aí o outro ia fazendo alguma coisa. Aí o outro tava tomando banho lá do outro lado, cantando junto com o pessoal que tava na cozinha, fazendo uma adoração ali. E tipo, isso unificou muito a gente. Era momentos que a gente tava todo mundo junto na cozinha e adorando, sabe? Quase tipo, uma vigília 24 horas. Sim, porque ia trocando os turnos, basicamente. Sim, era impressionante, porque, tipo, tinha várias pessoas que tocavam, e aí uma tocava uma música, aí a outra tocava outra, aí a outra tocava outra, e era muito incrível isso. E a gente foi muito unidos ali. E no domingo, era domingo de Páscoa, e aquilo foi muito marcante, sabe? Em vez de a gente só tratar como um domingo, a gente fez algo diferente. A gente não, tá? Vamos corrigir. As meninas excelentes da célula. Mas a gente já tinha combinado. Tava big. As meninas excelentes, vamos exaltar elas, porque elas mandaram muito, 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 muito mesmo. Decoraram, criaram algo assim incrível. Parabéns, vocês foram demais. E foi um momento teve muito... palavra, teve ceia. A Ju acabou de falar que foi um rolê com propósito. E foi incrível. Então, do que você falou, do que vocês falaram, eu acho que o que tornou uma comunhão realmente verdadeira, nos aproximou, foi investir tempo, porque a gente investiu tempo em outros momentos, não foi só reunião de célula, mas a gente saiu, a gente fez coisas, a gente viajou, fez tudo isso, nos aproximou, fez com que a gente conhecesse mais uns aos outros, e intencionalidade, a gente foi intencional também. Então a gente falou, não, esse rolê vai ser um rolê de crente. E daqui a pouco tem descende, né? Mais uma viagem. Não. Fala, Juju. E era muito clara a presença de Deus, assim, era uma viagem de diversão, tava todo mundo se divertindo muito, foi muito divertido, foi muito bom, mas ao mesmo tempo tinha muita presença de Deus. Eu tive uma experiência muito legal, não é, assim, uma visão nem nada, mas eu e a Lá deitamos pra dormir à tarde e o pessoal tava tocando violão na cozinha, cantando com carrom, e a gente deitou pra tirar um cochilinho. E aí, a hora que a gente acordou... acho que tinha 3 pessoas na cozinha que continuaram tocando violão e cantando, assim. E parecia que eu tinha sentido, assim, realmente, o Senhor inundando aquela casa, assim. Uma paz absurda tomando conta. E eu não tava mais com sono, eu já tinha acordado e tudo mais. Mas parece que a paz que excede todo entendimento caiu sobre aquele lugar, sabe? E aí eu fiquei um tempão, assim, escutando. Não dava nem pra identificar que música era, porque tava bem baixinho. Mas parecia que eu tinha sentido, assim, a paz do Senhor inundar aquele lugar. Porque parecia que tava todo mundo no mesmo propósito. Então uma coisa que eu creio que nos uniu muito foi a sede de Cristo. Porque tava todo mundo muito sedento. Tava todo mundo ali ou tava buscando muito de Cristo, ou tava conhecendo a Cristo. E foi muito precioso, porque parecia que tava todo mundo conectado, assim, realmente por uma paixão e uma admiração por Jesus. E pela presença muito palpável que inundou, sabe, aquele lugar. Então não foi só uma viagem, foi um tempo realmente, e que nós nos aproximamos, mas juntos nós nos aproximamos de Jesus. Foi como se nós tivéssemos andado uma milha a mais em conjunto. Não foi uma pessoa se aproximou mais de Jesus. Parece que todos juntos nós caminhamos uma milha a mais em Cristo. Nós demos um passo de uma maturidade diferente, de uma sede diferente por Jesus. Todo mundo junto. Isso, pra mim, foi uma das coisas que mais nos uniu, assim. E é legal que frutificou também, né? Porque a gente foi na viagem. Aproxima o microfone. Assim. E foi legal que frutificou também, porque a gente foi na viagem e muita gente começou a tocar violão ou começou a entrar no Ministério de Louvor por conta da viagem, porque lá sentiu o chamado, a presença e começou a buscar mais ainda o Senhor. Chegou mais pessoas na célula, isso foi incrível. Essa eu quero ouvir. Hã? Essa eu quero ouvir. O quê? Do Jujubo. Termina. Não, eu vou passar. Apresenta, Jujubo. Você é cachorro? Calma. Eu sou cachorro? Eu esqueci o que eu ia falar. A paz, gente, sou o Júnior. Então, eu fui um desses frutos, né, da praia. E como eles disseram, foi tipo... Deu pra sentir a paixão deles por Jesus. Eu me senti apaixonado pela paixão deles por Jesus. E, tipo assim...
Sabe, eu não sabia cantar todos os louvores, mas, tipo, deu vontade de estar lá cantando, tocando, pulando. E ele tipo, ficou lá. Ele não sabia, mas ele tava lá no não sabia, meio. mas eu tava lá. Dava pra sentir realmente. E depois eu fui pra marcha, vim pra célula. E se alguém chegasse em mim e falasse assim, ó, esse ano você vai pra marcha, você vai pra praia com o pessoal da igreja, você vai fazer tudo isso. Eu ia falar, não, você tá maluco, pô, não vou. Eu sou um cachorro pra ir pra esse lugar. Aí, e hoje eu tô aqui, ó. Pessoal, eu trabalho e tudo, mas da sexta-feira eu não vejo a hora de estar com eles. De sábado estar com eles, domingo estar com eles. E quando dá a hora de todo mundo ir pra casa, bate aquela tristeza, aquele vazio. E é isso. A comunhão frutifica. Olha isso, como nos leva, Ai, gente, fala sério. A gente tem experiência que a gente só vai ter em comunhão. Não tem como. Sim. Quando a gente estiver com outras pessoas que vão realmente nos conduzir, vão nos ensinar, vão pegar na nossa mão e vão nos levar também. Isso é muito gostoso. Pô, o Gu, mano. Dá pra contar do Gu também. Contei? Do Gu? É, verdade, do Gu. Do Gu, na primeira praia que a gente foi, sem ser nessa desse ano que a gente foi em 2024. Correto? É, 2024. A gente foi na praia. Como o Leozão citou o Gu em alguma fala dele, sobre o aniversário da Thay, o amigo misterioso, né? Gu, nós te ama, cara. Amigo misterioso, bora pra lá. sempre. Te amo, Gu. O que acontece? Poucas pessoas conheciam o Gu aqui na cela. 3 pessoas, pra ser mais exato. E o que acontece? Ele foi pra praia com a gente, ele decidiu, ele já tinha sido convidado antes, mas ele decidiu no dia. Tipo assim, eu vou pra praia, avisou os pais deles, ele foi pra gente ir pra praia. Ele foi no meu carro, um UP rebaixado. Mano. Tinha um gordo no UP, detalhe muito importante. 3 pessoas super espremidas, super, tipo assim, agarrada no UP lá. Pequeno e apertado, né? E, cara, ali, tipo assim, parecia que ele já conhecia a gente de um tempo, sabe? A gente foi se abrindo com ele foi se abrindo com a gente foi conhecendo o coração dele, ele foi conhecendo o nosso coração, e aquilo foi se tornando, sabe, amor, paixão, compaixão, sabe, pra ser mais exato. E ele foi um menino, tipo assim, que a gente chegou sem intimidade nenhuma e a gente nos tornou amigos muito íntimos, sabe, muito íntimo mesmo. E a gente sabia o que tava acontecendo na vida dele sabia o que tava acontecendo na nossa vida, sabe. E aí a gente foi se conhecendo uns aos outros. Nós, todo mundo. E a gente abraçou ele de uma forma que, tipo assim, ele se tornou família nossa, né? Ele se apegou a gente também. Ele acabou fazendo parte daquilo que tava acontecendo, né? E isso também foi muito marcante. E um detalhe que eu acabei de falar com a Laís aqui, né? Que um pouquinho antes da gente ir pra praia, o Júnior não tava lá. A gente tava no relógio de oração. Sim. E a gente tava ali, acabando o tempo, a gente se juntou em célula. E a gente fez uma oração muito legal. A gente falou, a gente orou pra que a gente não fosse panela com tampa. Que a gente abrisse para quem quisesse entrar ali e viver o que a gente tá vivendo, vivesse com a gente. E eu acho que, tipo, isso foi algo muito impressionante, porque logo depois disso veio o Júnior. O Júnior, tipo, abraçou a gente e tá aqui com a gente até hoje. E depois veio muitas outras pessoas, né? Veio muitas outras pessoas e a gente, tipo assim, acolhe a todos. A nossa maior meta, eu acho que é acolher e amar. Amar a todos como a gente se ama aqui. Cada um ama o outro aqui. É muito impressionante isso. E eu acho que a transparência que a gente tem um com o outro também acaba querendo fazer com que as pessoas cheguem perto. Porque, por exemplo, a minha irmã foi pra praia e por enquanto ela ainda não é convertida. Mas lá, mesmo ela não sendo convertida ainda, todo mundo tava tocando e cantando e ela também tava tocando. Ela não sabia cantar as músicas, mas ela também tava tocando. Ela tava conversando com o pessoal. E foi ali que ela conseguiu ver que, nossa, nós cristãos também somos humanos. A gente ri, a gente brinca e a gente faz outras coisas que na cabeça das pessoas que estão no mundo não acha que a gente é humano, basicamente, né? Acha que a gente é de outro planeta. E isso fez com que a minha irmã pudesse ver isso na gente, justamente por causa da nossa transparência um com o outro. Uma parte... Peraí. Um outro testemunho muito, muito incrível de comunhão em célula mesmo, foi depois da conferência Transbordar. Nós saímos pra almoçar, né? A gente saiu pra almoçar no Romeira.
E foi muito incrível. A gente Verdade. começou a compartilhar os nossos testemunhos e conversar. Aí veio um casal, ofertou nas nossas vidas. E depois... Meus amigos ofertaram na E depois a gente... O Dani conversou com... Quer falar, Dani? Não, tô de boa. Não, o Gui fala, mano. Aí a gente encontrou um menino muito especial. Que hoje faz parte da nossa célula e foi muito incrível. E ele é um fruto da nossa comunhão em célula. Um rolê no Romeira. No Romeira. Oi, eu sou o Gui. Não, calma aí. Duvido. Então, gente, nesse dia aí foi um dia muito importante, assim, nas nossas vidas. Creio, né, depois da... Foi metido, né? Bom, eu tava simplesmente trabalhando, né, no dia normal. Trabalhador? É, um trabalhador. Aí... Aí eu já conheci um casal já, que era Alfredo e a Sueli. E foram eles que ofertaram. E é interessante também isso, que depois eu dou a continuação, que eu e Vitinho, a gente foi conversar com eles, depois eu entendi todo o contexto também, que houve um contexto ali, por conta que eu já conhecia Alfredo, ele já era o meu pai de, assim, na fé, né? E então eu já tinha uma comunhão ali com o Alfredo. Eu conhecia bastante ele, eu ia falando sobre os eventos e tal. Aí nesse dia, eu falei, mano, que tanto de crente é esse na mesa, mano? Pelo amor de Deus, mano, esse povo deve estar com fome, hein? Pelo amor de Deus. Rapaz, e é choradeira pra um lado, é choradeira pro outro, você entendeu? Eu tava com medo de falar, ô gente, tudo bem? Vocês querem fazer algum pedido, uma oração aí? Aí, beleza. Nessa, o Dani foi lá na frente, lá no balcão. Aí ele falou, mano, você tem um gelo e limão? Aí eu falei, mano, tá muito calor, né? Você pode levar essa bacia de gelo aqui, ó. Aí a gente brincou, beleza. Aí o Dani já tava indo embora, né? Só que aí ele deu aquela voltinha e falou, peraí. Aí ele deu a voltinha, voltou pra mim, falou, mano, você participa de uma célula? Falei, cara, participar não. Mas eu tava indo em algumas células, mas não era frequente. Aí o Dani, ele me convidou, eu peguei o contato com ele, a gente ficou conversando. Alguns dias, né, houve uma enrolação aí, doida. Aí teve um dia que eu senti no coração de ir na célula. Nessa que eu fui na célula, aí eu me surpreendi muito. Porque eu tinha um irmão também, que ia lá na Romeira, a gente conversava bastante. Que é o Leozão. Aí Mano, a gente conversava muito. Até que a gente uma vez conversou sobre o retiro. O retiro. Mano, ele falou, eu não vou. Falei, mano, você tem que ir, pede uma folga, dá um jeito, fala com o chefe. Mano, eu tava querendo muito no retiro, só que eu não consegui. Aí o Leozão, a gente ficava falando muito, eu falava muito com o Leozão e tal. E na hora que eu cheguei aqui na célula, eu sou um pouquinho tímido, né? Aí eu fiquei muito quietinho no meu canto. Só que com o passar do tempo, eu senti mesmo o acolhimento de todo mundo daqui. E os meninos foram me convidando também. E eu fui frequentando cada vez mais a célula e hoje eu falo, cara, é uma família incrível, maravilhosa. Uma família em qualquer cidade, vivendo a verdade. Então, não conheço a música. Cara, me quebra assim. O pior é que eu não conheço mesmo. Posso só fazer um adendo Faz. aqui? Eu acho que de todos aqui eu sou a mais nova dentro da família, né? Obrigada, gente. A Lau fez o convite pra mim no Intercélula. A gente tava sentada, vendo todo mundo jogar ali o vôlei. E aí a gente entrou Ganhamos, nesse tá? assunto de célula. Ela perguntou se eu estava indo numa célula. Eu falei que não. E aí ela me convidou pra vir. E algo que eu acho que eu até falei pra você foi que, tipo assim, acho que se fosse em qualquer outro momento, eu não teria aceitado. Ou se fosse uma pessoa mais próxima de mim, não seria uma coisa que eu, tipo assim, vou. Não foi algo que, tipo assim, é alguém próximo. Não, porque eu ia lá, basicamente a gente nem se falava. A gente sabe quem é uma outra, mas a gente não tinha aquela coisa de conversar, de estar perto. E aí ela fez o convite, ela já conversou com o Leozão, e aí ele já deixou tudo certo de, tipo assim,
sexta-feira você vai estar na célula, entendeu? E aí eu vim pra célula e, cara, fui super bem recebida por todo mundo. Todo mundo foi muito legal, muito gentil comigo. E a Thay sempre teve a preocupação de, na maioria das vezes, me mandar uma mensagem, perguntar: ai, Nath, tá tudo bem? Ou, Nath, perdão, a gente não conseguiu conversar muito e tudo mais. E, tipo assim, eu conheço a maioria da galera daqui da célula, só que não era aquela convivência que eu estou tendo hoje, sabe? E todo mundo, tipo assim, me abraçou muito, cuidou muito de mim e estão, né, presentes aí na minha vida, perto de mim. Eu amo todos vocês são queridos e amados. E é isso. Que lindo, cara. E é muito doido que quando a gente ficou sabendo, né, que você viria, a gente falou: meu Deus, a Nath. Tipo, a gente não tinha esse contato. A gente sabia todo mundo quem era, mas não tinha esse contato. E a gente fala: nossa, a gente tá... Porque todo momento a gente fala: que gostoso, que é o que nós estamos como família. Aí quando vem uma pessoa, você fala: gente, mas como que a gente vai fazer pra acolher? Como é aquilo? E acontece tão natural. E hoje a gente fala: nossa, tipo, a gente não conversava tanto, mas agora parece que é isso, tá na família, a gente consegue. E você, mesmo sendo diferente do que da gente, cada um é diferente, né, claro, a gente vê como é importante também. Então, é como se realmente o membro também que ajudasse a gente a ir e a se edificar também, muito bacana. Tem um versículo em Atos que fala, uma passagem em Atos que fala exatamente isso. Atos 2, a partir de 46, né? Fala assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E eu acho que é muito isso que a gente vive na nossa célula, o versículo 47. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Muita gente tem se aproximado e chegado na célula e... sei lá, é algo muito natural. A gente não precisa sair por aí chamando, a gente chama e tal, mas a gente não fica, tipo, quebrando a cabeça com isso, sabe? É exatamente isso. O Senhor tem acrescentado. O Senhor que tem aproximado pessoas. É o Senhor que tem... por conta, né, do Senhor mesmo que nós temos criado essas conexões uns com os outros. E eu acho que é muito isso que a gente tem vivido, sabe? Tipo, a gente compartilha as coisas uns com os outros. A gente compartilha o que Deus faz nas nossas vidas. A gente compartilha o pão, né? Que é a palavra. E é com alegria e sinceridade no coração. É tudo isso que a gente já falou até agora. E o Senhor, Ele tem acrescentado muitas pessoas que têm sido fruto e que têm trazido mais alegria ainda para o nosso meio. E para acrescentar o que a Laura falou, até comentei com a Laís mais cedo, que a gente está transbordando o amor que, na verdade, a gente encontra no Senhor. Efésios 3, a partir do versículo 17, diz o seguinte: isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão com todos os santos, aqui fala com todos os santos, né? Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. E nós temos experimentado isso, porque nós temos vivido em unidade, né? E aqui fala, para que com todos os santos, né, vocês conheçam, né, essa altura, profundidade e o amor de Deus. E é isso que a gente tem vivido e pessoas têm sido alcançadas tanto dentro da igreja como também fora. Eu vou falar também. Aproveitando que a Laura e a Juliana falaram, vou só complementar porque veio um versículo na minha cabeça também, que é aquele lá que diz o quão saudável é que os irmãos vivam em união. E esse Eita, escapou. Mas esse versículo, ele basicamente resume, né, o que a gente tem vivido como uma célula, como uma família, né? Diante de tudo que o pessoal falou, né, dos rolês, da praia, da conferência, de tudo que a gente tem vivido, né? Porque a gente, além da gente brincar, a gente zoar, a gente se divertir, a gente, tipo, cada um ajuda o outro a chegar cada vez mais perto de Cristo. Sim, não é zoeira. Existe uma parte de zoeira, mas existe também a parte de espiritual, de amor, de carinho, de afeto, né? E uma coisa que eu acho também que foi muito legal, que eu queria ressaltar aqui, que a gente teve... desde o começo do ano a gente teve acho que
posso falar uma visão de uma vez no mês a gente fazer uma comunhão diferente. E aí a gente lançaram essa ideia lá entre célula e a gente falou que 2 pessoas escolheram o tema, né? E o pessoal ia abraçar esse tema. E a gente teve uma célula que foi dos caminhoneiros, um tema muito, tipo, do nada, muito exótico, tipo, meu, Ideia do Leozão. quem que ia pensar nisso? E o mais legal é que todo mundo abraçou. Tipo, foi eu que pensei, mas E o legal é que, tipo assim, meu, todo mundo abraçou essa ideia. E aquilo começou a gerar entre a gente, tipo, algo muito bom, porque todo mundo perguntava, meu, como que você vai ir? Não, mas tem que ir assim. Não, mas tem que ir daquele jeito. E isso unificou muito as pessoas, sabe? Tipo, pessoas que não se conversavam, as meninas mesmo, fizeram um grupo pra dar ideias de como iam se vestir, de como iam ir. E aquele momento que a gente teve foi um momento muito bom. Foi um momento muito legal. A gente teve, acho que pode se falar em família mesmo, a gente tava em família ali. Onde a gente sentou, partilhou do pão, que não era pão, mas era muito bom. E e brincou, e conversou, e criou laços, e foi muito legal. E é algo que a gente vem fazendo frequente na nossa célula. Já teve a do caminhoneiro, já teve do yakisoba, já teve mais uma, né? Fantasia. Coreana. E, tipo, cada vez que tem isso, a gente se une. Porque a gente precisa de ideias, a gente precisa de estar ali, tipo, as pessoas dando ideia, sabe? É uma coisa que une muita gente. Tá, pilãozão. Mais alguém? Legal. Da conferência também teve algo, a gente comentou várias outras vezes também, que como foi diferente pra gente viver a conferência em família, né? Porque a gente pode estar na igreja e não estar conectado. A gente pode só ir e sair e sem estar conectado com os nossos irmãos. Mas a gente pode ir e viver coisas dos céus conectados. Então, quando a gente decidiu ir na conferência e falar assim, não, vamos juntos, vamos se ajudar, vamos sentar junto. E aí a gente sentava e guardava lugar, coitado das irmãs que estavam já com 20 papel de dízimo. Mas a gente queria sentar todos juntos, porque a gente queria estar lá lado a lado, vivendo aquela experiência, vivendo aqueles dias. E foi muito bacana, porque foi diferente das outras vezes, porque das outras vezes a gente sentava, dava quando era juntas, mas dessa... E a gente saía, das outras vezes a gente saía bastante, mas acabava que no culto a gente estava cansado, porque a gente madrugou. E nessa não, a gente foi muito intencional. Então a gente sabia, por exemplo, que sair depois ia talvez prejudicar o nosso outro dia. Então a gente ficava, não, gente, vamos. E todo mundo junto, não era alguém só. Todo mundo tava na mesma intenção. E isso fez com que a gente vivesse coisas preciosas nesses dias. Foi muito, pra mim, foi uma experiência muito diferente. Todos os outros acampos foram muito bons, mas esse eu vi que a gente desfrutou muito mais também. Eu recebi muito mais, porque eu fui muito mais intencional e eu tava com pessoas intencionais do meu lado. E isso fez a diferença também. Muito bom. Mais alguém quer falar? Não? Dole uma, dole duas. Então, caminhando ir para o final já do podcast. Espero que você tenha sido abençoado. A ideia não foi... a gente compartilhou muitas experiências da nossa célula, mas a ideia não é falar assim, nossa célula está certa, nossa célula tá... Não, mas a ideia é realmente compartilhar experiências, coisas que nos tornaram uma família mais unida, realmente... fez com que a gente vivesse algo que nós hoje reconhecemos que nós estamos vivendo algo muito gostoso, mas nem sempre foi assim. Claro que como célula sempre foi bom ter a célula, mas nem sempre foi do jeitinho que está agora. A gente orou muito para que pessoas se achegassem, a gente orou para que estivesse com pessoas comprometidas. Então, hoje nós vivemos outras coisas. E é por isso que a gente quis compartilhar experiências. Não na ideia de nenhuma arrogância, prepotência de forma alguma. Mas da ideia de que falar de experiências que nos aproximaram do propósito de Deus, que é viver a comunhão. E hoje nós temos vivido frutos dessa comunhão. Então, a gente tem... pessoas têm se achegado sem a gente nem
chamar, a gente nem sabe nem pensar que a pessoa chegaria, da onde chegou, mas porque nós estamos aqui abertos e vivendo o plano de Deus. Então, quando nós vivemos a comunhão, nós vivemos os céus na terra. A gente está realmente cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas. E isso tem comprometimento. Então, quando nós estamos comprometidos com a comunhão, é que isso é fortalecido. Amém? Amém. Mandem todo mundo um beijo. E até o próximo episódio. Beijo. Beijo. Fica com Deus, galera. E, galera, finalizando com algo. Somos todos irmãos. E se você não tá vivendo em comunhão, procure viver. Amém. E galera, outra coisa só pra gente finalizar rapidinho. Uma parada muito louca que o Jobert sempre fala, o pastor Jonas também. Cara, procura andar com homens de Deus, procura andar com mulheres de Deus, pra cada vez você se tornar mais próximo de Deus também. Tá bom? Um beijo, então fica com Deus, da Estrela da Alva. Tamo junto. Vamos cantar então. Uma família em qualquer cidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.